Iniciamos mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota, hoje para falar sobre a situação do futebol com a pandemia. Quais as consequências da paralisação de alguns campeonatos, como os clubes estão suportando essa situação e como eles devem se preparar para o que vem daqui para frente. Então, a gente recebe hoje os jornalistas Cássio Zirpoli e Celso Ishigami. Lembrando que esses programas, Opinião Pernambuco, não apenas o de hoje, mas todos os programas, eles também são veiculados nas rádios Universitária FM e na Rádio Paulo Freire. Bom, sejam bem-vindos. Eu queria que a gente começasse falando exatamente sobre a paralisação dos campeonatos. Isso mexeu com a vida de todos os clubes, de todos os jogadores e também do público que adora, que ama e que não sabia viver sem o futebol. Queria que vocês fizessem uma análise inicial sobre os impactos disso na vida dos clubes. Cássio, você poderia começar, que está aí no topo das janelas, né? Aldir, um prazer estar participando aqui com você, com meu amigo Celso Ishigami, que é parceiro de tantos anos aí no podcast 45 Minutos. Sobre essa paralisação que afetou toda a sociedade, continua afetando, mas especificamente sobre o futebol, os danos econômicos, nesse momento, são incalculáveis. Você consegue projetar. Recentemente, a gente entrevistou os presidentes dos 7 principais clubes do Nordeste, e considerando o Bahia, que teve a maior receita em 2019, que foi de 189 milhões de reais, o Bahia, para esse ano de 2020, projetava quase 200 milhões, que seria a primeira vez que um clube nordestino chegaria a esse patamar. Só que essa paralisação já fez com que essa previsão de que o Bahia não só não chega a essa meta, como o clube que vinha tendo superávit, ou seja, mais receita do que despesas, passa a ter déficit, mais despesas do que receita. E isso numa escala de até 40 milhões de reais. Ou seja, um clube que teve terminou no azul em 3 milhões, poderá terminar no vermelho em 40 milhões. Isso considerando um clube equilibrado. Tente fazer essa imagem para outras equipes que não estão tão assim, como, por exemplo, o Sport. Um clube de porte semelhante, que voltou à primeira divisão, mas já voltou endividado para tentar melhorar com a cota da primeira divisão e praticamente não vai ter chance, porque não vai ter outras fontes de receita. A cota de televisão está retida, ela está sendo diminuída, não vai ter bilheteria de jogo, as dívidas continuam chegando, porque dívida não para, dificilmente você consegue algum acordo na justiça para parar a pandemia. Então, isso dos principais clubes, e quando eu falo dos principais clubes, aí também tem Santa, Náutico, Fortaleza, Ceará, enfim, todas essas equipes, Vitória, a situação é muito difícil e 2020 é um ano que não vai ser corrigido em 2020. Celso, eu queria a tua análise também, né? Principalmente a realidade de Pernambuco. Aí o Cássio já falou um pouco sobre o esporte. Eu queria que você aprofundasse também a questão em relação ao Santa e ao Náutico. Bom, vamos lá. Um abraço aí aos queridos Cássio Zirpoli, né? Meu amigo de tantos anos aí, já de diferentes redações, de podcast 45 Minutos, Valdir, os amigos também da TVU. Dentro do projeto da gente, o 45 Minutos, a gente teve a oportunidade recentemente de entrevistar os 7 presidentes do G7, né? Que é como a gente, não a gente do 45 Minutos, mas o consumo do futebol aqui no Nordeste, se refere aos 7 maiores clubes da região, né? E a gente conversou bastante com eles para entender como isso tinha afetado os clubes. E eu poderia, para responder a sua pergunta de forma mais direta, falar sobre uma das conclusões que a gente chegou depois dessa série de entrevistas, que é de que o Náutico talvez seja o clube que seja menos afetado, né, pela pandemia, justamente por ser um clube também que vinha movimentando uma quantidade de dinheiro menor do que os clubes que Cássio citou como exemplo, né? Caso do Bahia, caso do Sport. Além do que, somado a isso é muito importante, é um clube que vem muito organizado do ponto de vista administrativo, na gestão de Edno Melo aí, né, que vem conduzindo o clube com muita responsabilidade, e isso a gente tem visto o reflexo, a consequência dessa administração aí mais responsável, não apenas com resultados em campo, mas também com o fato desse equilíbrio dentro do clube. E para falar um pouco da situação do Santa Cruz, mais claro, né, para amarrar, o Náutico também sofre um impacto duro dentro da pandemia.
E o Santa Cruz, a situação do Santa é ainda mais diferente, né? Ainda mais distinta, porque o Santa ele não depende só de administrar essa crise econômica, né? O Santa também vive uma crise política dentro do universo do clube, no âmbito de que se discute uma reforma estatutária dentro do Santa Cruz no momento, né? No meio da pandemia, estava no ápice ali desse debate sobre essa mudança estatutária do clube. Então, a própria administração do Santa também tem ainda mais dificuldade para administrar essa crise econômica. E só para amarrar essa ideia do Santa Cruz e como isso vai impactar, o Santa esperava um clube que, pela estrutura onde ele está inserido, é um clube que depende muito ainda das rendas dos jogos, né? E se esperava que o Santa tivesse boas rendas provenientes aí, pelo menos da semifinal do Campeonato Pernambucano e provavelmente também aí da final, coisa que o Santa não vai ter e aí, de fato, perdeu, uma vez que quando a gente vai voltar com jogos sem torcida. A gente vai falar ainda sobre os impactos disso na vida dos clubes e como que eles vão ter que se reinventar, né? Até para seguir daqui para adiante. Mas eu queria partir agora para um outro tópico que tem a ver com o isolamento que aconteceu. Me parece que houve uma compreensão por parte da sociedade e também de esportistas, né, de que seria realmente importante dar uma parada para poder conter o avanço do coronavírus. No entanto, de acordo com o decreto do governo do estado, a partir desta semana, os clubes eles passam a ser autorizados a reiniciar, a retomar as suas atividades de treino. Então, gostaria de voltar para Cássio para falar sobre essa retomada. O que significa essa retomada e de que maneira a gente pode analisar isso dentro de um contexto de pandemia, Cássio? No contexto de Pernambuco, Valdir, eu acho assim que foi um pouco apressada essa volta, porque o Rio Grande do Sul, que tem menos casos, bem menos casos, ele já protelou, já voltou, mas ele tinha protelado a volta e mesmo com um número muito menor do que Pernambuco. A escala pernambucana não parecia não tinha nenhum indício, parece ser algo muito mais político, uma vontade muito mais política, não é política de governo do Estado, não é política de tudo que envolve, inclusive os clubes de governo do Estado, economia, patrocinadores, tudo. Parece uma vontade muito maior desse tipo do que uma questão sanitária, embora tenha toda uma explicação técnica do secretário, dos gestores dessa área para isso, mas na hora que Sport e Náutico fizeram as testagens, até essa gravação eles já tinham feito essas testagens, tinham sido divulgadas, era quase 10% de contaminação dos elencos, assim, testando 80 pessoas e 8 pessoas testando positivo. É um número muito alto, porque é um futebol esporte de contato. O protocolo ele começa com atividades individuais, em pequenos grupos, tentando protelar ao máximo o treinamento coletivo, ou seja, tentar baixar a curva para depois ter o treinamento coletivo, mas os indicadores a volta está acontecendo num ritmo maior do que os indicadores apresentam. Então, assim, mas pelo menos parece, de quem faz, isso parece estar todo mundo muito consciente. Os 7 presidentes que a gente já citou aqui, todos eles se mostraram, mesmo com visões políticas bem distintas, todos eles se mostraram muito conscientes em relação ao cuidado na pandemia. 2 deles, inclusive, tiveram Covid-19, Robson de Castro do Ceará e Edno Melo do Náutico. Deram seus depoimentos, falaram da dificuldade que é o tratamento, então é óbvio que eles vão passar isso para o grupo e tem esse conhecimento, mas nesse momento o futebol pernambucano, sobretudo essa volta apressada para finalizar um campeonato estadual, que dentro do calendário que vale menos, parece uma pressa muito maior sobre uma coisa que, em termos de rentabilidade para o futebol, em termos até de esportivos também, naturalmente, não parece acrescentar tanto, mas é o que se espera para julho. Né? Celso, o que nos parece é que há aí um risco de haver algum problema, né, e uma intercorrência e de repente isso ser pior para os times, porque se de repente o elenco ele acaba sendo atingido por essa pandemia, é claro que as consequências vão ser desastrosas para cada um dos times. O Cássio já falou um pouco, eu queria ouvir também a tua opinião, né, sobre esse retorno agora aos treinos. Concordo com tudo que Cássio pontuou aí em relação ao fato de ser algo precoce, né? Parece ser uma decisão muito precipitada em relação ao que a gente está observando no cenário da pandemia aqui no Brasil, né? A gente ainda não consegue enxergar de forma clara, até porque existe uma dificuldade em relação às políticas que
país está tomando para lidar com essa pandemia, a gente não consegue enxergar de forma clara em que estágio a gente se encontra, mas, sem dúvida, a gente ainda está falando de um cenário de sistema de saúde meio que sufocado, o que dá a entender que a gente ainda vai enfrentar um período aí de dificuldade em relação à Covid-19. E quando a gente fala de futebol, parece que a gente está extraindo o futebol dessa realidade, né? Parece que a gente tem como botar o futebol sobre parênteses dentro de uma bolha e tratar ele como um caso à parte, quando na verdade a gente não tem como fazer isso, né? Eu penso, Valdir, que a gente está vendo e a gente está debatendo um cenário aqui deste dia 15 de junho, desta segunda-feira, né? Porque o andar da pandemia, do contágio mesmo do vírus, a gente vai vendo os reflexos disso na sociedade como um todo. Então, a gente está falando de uma percepção da sociedade depois de a gente passar muito tempo em quarentena e a gente vê os resultados positivos disso em forma de número. Mas com o relaxamento, a gente tende a ver em algumas semanas também a volta de dados mais preocupantes. Então, quando a gente for falar de fato em retorno da atividade de futebol de forma mais efetiva, nos outros estágios que Cássio já citou também, pode ser que a gente esteja analisando um cenário também diferente na nossa sociedade e a gente precise rever o que é que a gente está pensando sobre o retorno de futebol. Eu acho, sem dúvida, que dá para a gente tratar como algo bem precipitado. Cássio, a gente tem uns minutinhos ainda para terminar esse bloco, ainda sobre os campeonatos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre perspectiva para o campeonato estadual, né? Quer dizer, já era, inclusive, para a gente estar numa fase final desse campeonato estadual. Me parece que ele é mais atingido, inclusive, do que o campeonato nacional. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. O que é que podemos esperar em relação a esse estadual? O estadual já era para ter acabado há quase um mês, eu acho. Os brasileiros já eram para estar na terceira ou quarta rodada. O campeonato já era para a gente estar sofrendo uma hora dessa. Já. O futebol pernambucano já era para estar perreado com outra coisa agora. O estadual já era para ter acabado há muito tempo. Até a Copa do Nordeste já era para ter acabado. Porque a gente fala do estadual, mas lembrando que o calendário do Nordeste ele é diferente do resto do país, porque ele tem uma competição regional paralela, que é a Copa do Nordeste. Você acha que a Copa do Nordeste está fora para esse ano ou ainda dá para se pensar? Eu acho que ela vai ser realizada ainda, porque faltam poucas datas, assim, mas não vai ser nada fácil. Nem não vai ser, pode ser esticado, tipo, aqui é só um chute, por exemplo, um exemplo, joga quartas de final, uma data, semanas depois joga na outra data. Isso se for cada um na sua sede, ou então concentra todos os jogos numa sede única e matar tudo em uma semana só, você conseguir realizar toda a competição rapidinho. Mas isso é algo que está sendo debatido. E o estadual? Sobre o estadual, que não vai ter renda, possivelmente não terá renda, embora o cronograma do governo do estado ele coloque na terceira fase. O futebol tem 4 etapas. 1, volta aos treinos, que foi 15 de junho. 2, liberação do público, que até essa gravação ainda não tinha sido divulgada a data. 3, jogos com público limitado. E 4, novos protocolos, que se entende como um público maior, né? Ok, Cássio. A gente faz o seguinte, a gente encerra esse bloco, na volta a gente retoma e eu passo a palavra para você concluir o seu raciocínio, tudo bem? Tranquilo, desculpa aí ter demorado. Não, tranquilo, né? É o tempo da gente que precisa aqui desse intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente retorna conversando sobre a realidade do futebol pernambucano com a pandemia da Covid-19. Voltamos com a Opinião Pernambuco, falando sobre a retomada e paralisação do futebol em tempos de pandemia. Nossos convidados são Celso Ishigami, que é jornalista e podcaster, e também o Cássio Zirpoli, que, como ele, é jornalista e podcaster. Bom, o Cássio falava no bloco anterior sobre a situação do campeonato pernambucano daqui para frente. E aí, Cássio, o que é que vai acontecer? Vai ter que ser um campeonato intensivo para poder acontecer em tempo hábil? Concluindo, Valdir, faltam 17 jogos do Campeonato Pernambucano, 5 da fase classificatória, 6 pelo mata-mata e outros 6 pelo quadrangular do rebaixamento. Foi uma fase que a FPF inventou para esse ano, justamente no ano que acaba ficando apertado. Porque se fosse como era nos outros anos, faltariam apenas 11 partidas. Seria mais fácil de definir. Os jogos
como eu estava falando do cronograma do público, dificilmente pelo cronograma do governo do estado vai ter público, porque só na fase 3 teria limitação de público. Seria o quê? Uma final, mas ainda assim uma final com um público muito reduzido, sei lá, 5.000 pessoas, só especulando, mas o estádio lotado, isso a gente não vai ver. Se isso acontecer, provavelmente será uma decisão bem irresponsável, porque no campeonato que vai ser definido em julho, logo à frente, se o estádio for liberado pela sua capacidade 20, 30 mil pessoas, lá 40 mil no Arruda, enfim, será algo bem responsável, não acredito. Então vai ser um campeonato vazio, que curiosamente deve voltar com Sport Santa Cruz na Ilha do Retiro, de portões fechados, ou seja, um jogo que tem mais de 500 confrontos, mais de 100 anos de história. Mesmo em 1916 nunca aconteceu sem público. Então, assim, provavelmente vai ser algo triste, mas necessário. E me parece que é um quadro que se desenha para não apenas o campeonato pernambucano, né? Eu acho que o nacional também deve pegar um pouco disso. Aí, Cássio, o que a gente vislumbra é uma nova roupagem, é o futebol se reconfigurando, sobretudo este ano, em função da Covid-19. Nada será como antes? Não, nada será como antes, porque até como a sociedade como um todo, as pessoas, tipo, beijo no rosto. Encontrar uma amiga e dar um beijo no rosto. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Isso. Nas pequenas coisas. No próprio futebol tem a recomendação para não ter a comemoração de todo mundo se abraçando. Vamos ver, Celso, né? O que é que Celso acha disso também, né? Não, é isso que Cássio falou. O futebol ele tá inserido dentro desse contexto do novo normal, né? Assim como a gente vai ser uma sociedade diferente, a gente não sabe em que nível, né? Em que dimensão. Certamente a gente vai ter hábitos diferentes. Dentro do futebol também vai ter, né? E veja, o exemplo que Cássio deu de comemoração. Qualquer pessoa que frequenta estádio de futebol entende bem esse contexto de você abraçar os estranhos que viram seus melhores amigos ali, né, naquele momento de divisão de emoções, né, das maiores aflições, das maiores alegrias, de picos absurdos assim de emoção. Você tem ali amigos para o resto da vida, né, que você construiu naquele instante daquela emoção, e isso para você pensar para agora, é algo que não dá para você imaginar. Não dá para nesse contexto da Covid-19 e de como a gente está vendo que ela, de fato, afeta a sociedade como um todo, ela é capaz de afetar a sociedade como um todo, justamente pelos nossos hábitos sociais. É impensável a gente imaginar que com o futebol ele vai passar como se nada, sabe? Não, o futebol aqui ele vai continuar como sempre foi, porque é um patrimônio cultural e faz parte da identidade brasileira. Isso sim, concordo, faz parte, é um patrimônio cultural, mas como tudo também vai sofrer um impacto muito grande. Celso, esse futebol sem público presencial, que vai ser visto basicamente pela televisão e pelas rádios, ele interessa aos patrocinadores? Veja, interessa a partir da compreensão de que a gente não tem mais aquele cenário ideal, né? Eu imagino que, do ponto de vista de patrocinador, você transmitir, mesmo que a gente esteja em transmissão, tá? É muito mais interessante você transmitir um jogo com o estádio lotado, a torcida fazendo a festa e tal, do que você transmitir um jogo em estádio vazio, quando você escuta o xingamento, as instruções, o eco da bola, do chute da bola na arquibancada. Como um todo, para o patrocinador, certamente o estádio lotado seria o ideal, mas dentro desse contexto de que isso não é mais possível, acho que sim, retomada ainda que sem público, é interessante para o patrocinador. Os patrocinadores os anunciantes estão buscando alternativas, né? A gente está vendo as marcas, as empresas se associarem a lives, por exemplo, lives de artistas, seja com apresentações de stand-up ou algo parecido, ou cantores, que é o que a gente vê de mais comum. Então, acredito que sim, a retomada do futebol seria muito interessante para movimentar esse mercado, né? Você vai entregar a mensagem do anunciante, do patrocinador, para um público que está doido para voltar a consumir futebol. Cássio, nós estamos falando aqui de uma reconfiguração, né? E aí a gente fala de dispensa de jogadores, renovações acontecem em que dimensão, em que medida, qual é o fôlego, qual é a capacidade de reequipar, de reorganizar o seu clube, né? O que a gente já teve de exemplos aí de jogadores dispensados e que podem realmente fazer falta
ou de perspectivas de contratações? Considerando, inclusive, que alguns clubes já estão muito endividados, né, e que talvez pensar em melhorar, em potencializar o seu elenco, isso seria uma situação muito complicada nesse momento. Tirando algumas exceções, assim, algo mínimo, acho que todo mundo, os elencos, eles não devem sofrer grandes alterações, não, para melhorar, não. O presidente do Fortaleza, por exemplo, Fortaleza que foi em 9º lugar no campeonato da primeira divisão de 2019, fez a maior contratação da história do futebol cearense, pagou 5 milhões de reais no atacante David. Na entrevista que a gente falou para a gente, ele disse que se soubesse assim na figura, disse, se tivesse minimamente como saber, ele não teria uma folha do tamanho que ele tem nesse momento, porque virou uma folha muito difícil de pagar. No caso do Sport, você falando de jogadores dispensados, o Sport perdeu um jogador, Jean Patrick, que possivelmente deve buscar seus direitos na justiça, o Sport está atrasando salários, assim, com muita dificuldade. Os reforços que vão chegar, tipo, ninguém é contratado na pandemia. O Náutico fez 4 contratações, mas assim, uma delas foi a volta do Thiago e outras 3 pontuais, assim, com custo pequeno. Você não tem, na verdade, está cortando gastos. Então, nesse momento, sem perspectiva de volta concreta, se reforçar de fato é algo muito difícil. O nivelamento tende a ser um pouco por baixo, na questão física, pelo tanto tempo parado, né, falta de pré-temporada, e também pelo a baixa circulação de jogadores, porque até os atletas, eles não vão ficar querendo mudar de clube para clube, não, porque quem está empregado nesse momento não vai ter, de repente, fazer uma oportunidade de ficar sem emprego, porque muitos jogadores, milhares de jogadores, coisa de 10 mil, 15 mil, muita gente mesmo vai ficar sem emprego na maior parte do ano. Celso, haveria uma perspectiva de termos campeonatos de baixa qualidade por conta de tudo isso que está acontecendo, em termos de rendimentos, de qualidade técnica mesmo do desempenho dos jogadores? Acho que no primeiro momento, sim, né? A gente vai ter um decréscimo aí da qualidade técnica do futebol, porque a gente está falando de um período que esses atletas profissionais nunca conheceram na vida. E se a gente vai tratar, claro, as exceções, casos de lesão ou alguém que por algum motivo deu uma pausa na carreira, mas, via de regra, aquele jogador que iniciou na base de algum clube na adolescência, ali 13, 14 anos, até agora, tendo uma carreira regular dentro dos grandes clubes, que, claro que essa categoria já é uma exceção, mas pegar essa fatia aí, que é quem compõe o elenco da Série A, da Série B principalmente, esses caras nunca passaram 3 meses sem jogar futebol, sem treinar, nunca na vida deles. A gente está vendo agora, uma retomada, um reajuste do calendário do futebol para que os clubes passassem a respeitar uma pré-temporada completa, para que os atletas tivessem pelo menos um mês de treinamento. A gente estava caminhando para isso. Então, agora que a gente viu, de repente, eles estão há 3 meses sem praticar uma atividade física. A gente está falando de um esporte de alto rendimento. Não é a pelada que você joga com seus amigos, que você passa um ano sem jogar, de repente você vai jogar e mete 2 gols, dá uma assistência, né, faz uma defesa maravilhosa. A gente está falando de futebol de alto rendimento. Para esses caras passar 3 meses sem treinar exaustivamente, sem regrar a parte nutritiva regiamente, certamente a gente vai ver um impacto aí no futebol. Cássio, diante de tudo isso, qual é hoje o grande desafio para os clubes? O que fazer para salvar esse momento, para oferecer ainda um bom espetáculo ao público, para que a gente consiga chegar no final do ano levantando a bandeira de nosso time de forma prazerosa? Valdir, essa resposta é a pergunta de 1 milhão, porque não é muito fácil, não é tão... Essa solução, todo mundo está buscando caminhos diferentes. O Bahia lançou, por exemplo, uma plataforma de streaming, tipo Netflix, Spotify, para tentar capitalizar as massas digitais, porque está todo mundo na internet, as pessoas não vão frequentar o clube, as pessoas não vão frequentar os estádios, então as pessoas estão frequentando o clube, de certa forma, nas redes sociais. O Bahia está tentando capitalizar isso. Outros clubes tentaram, o Bahia também fez assim, os ingressos solidários. O Náutico fez uma campanha onde você pode comprar os ingressos sem a garantia, é importante dizer, sem a garantia de que você vai assistir o jogo, ou seja, você meio que está comprando ingresso da Série B para ajudar o Náutico, e se o público for liberado, você já terá o ingresso garantido.
o Sport fez um ingresso solidário com a Reprise. Se você comprasse o ingresso da Reprise, esse ingresso valeria automaticamente para o ingresso físico do Campeonato Brasileiro, se tiver a possibilidade de ter público. Então, os clubes estão buscando essa solução. Vender jogador vai ser mais difícil, porque para comprar vai ser difícil arrumar comprador. Os patrocinadores vão ter uma dificuldade maior, porque a única exposição vai ser basicamente se os jogos forem transmitidos. Vão ser muitos, mas alguns não vão ser. E renda de jogo não vai ter, o quadro de sócio está diminuindo, é tentar manter pelo menos a base de sócios. Nesse momento, a única renda garantida é a base associativa de cada clube. Celso, dividir um pouco a responsabilidade dessa resposta, né? Para ficar aí 500 mil para Celso, para Cássio e 500 mil com você. Eu acho que o futebol ele vai continuar cumprindo o papel dele, sabe, Valdir? Lógico que com nuances diferentes, né? Messi voltou aí fazendo gol, dando assistência, mas nem todo time tem Messi, né? Certamente a gente vai ver uma diferença do que a gente estava acostumado quando todos os, vamos botar aqui Série A e B, todos os 40, Série A, B e C, 60 principais clubes aqui do futebol nacional voltarem às suas atividades. Eu imagino que a gente vai perceber algumas diferenças, algumas novidades, mas como tudo na vida, a gente vai se adaptar, sabe? O futebol ele não vai deixar de ser algo que a gente ama, algo pelo qual a gente é apaixonado, né? Daqui a pouco vai começar o aperreio, assim que autorizarem, não, vai voltar a ter jogo, já vai ter Sport Ceará para tu não esquentar a cabeça, já vai ter o Alvirrubro fazendo conta de quantos pontos vai precisar para voltar para a Série A, já vai ter Tricolor também fazendo conta do que precisa fazer para voltar a comemorar um acesso, né? Então, o aperreio, voltando ao aperreio, significa que voltou a paixão, está tudo normal. Maravilha. Então, a gente agradece a participação de vocês, a tua participação, Celso Ishigami. Tua participação também, Cássio Zirpoli. Muito obrigado. E é isso, né? A sua participação e o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos, o nosso agradecimento e até um próximo programa.